Bem-vindos a mais um vídeo sobre a Páscoa. Estamos aqui na igreja a fazer uma série de vídeos sobre a Páscoa, este período que antecede o tempo em que Jesus foi à cruz, morreu por nós, conhecido como a última semana da Paixão, ou a Semana da Paixão. E juntamente com o Gabriel temos estado a abordar alguns temas, não exaustivamente, de que tem sido estes dias, esta última semana na vida de Jesus. O dia de quarta-feira não há muita informação e por vezes é difícil estabelecer uma cronologia exata de todo esse período desta última semana. No entanto, nós temos alguns textos que são bem claros de algumas movimentações que estariam a acontecer no dia de quarta-feira. Algumas passagens, e Mateus, Marcos e Lucas referem-se a alguns destes textos e podemos perceber o ambiente que havia nesta época. Vou ler alguns textos aqui para vocês. Em Mateus 26, 1 a 5, o texto diz: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, portanto referindo-se também àquilo que foi abordado já ontem, ele disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por outro lado, Marcos escreve assim, do 14, versículos 1 e 2, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos Pães Asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Lucas registra da seguinte forma: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no Monte das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos Pães Asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Temos aqui algumas pessoas, grupos de pessoas incluídos. Por um lado nós temos Jesus, que então, segundo Lucas, ele está a ensinar no templo. Temos uma multidão, temos os principais líderes religiosos e temos Judas. Eu gostaria de estabelecer alguns contrastes entre estas pessoas. Por exemplo, Jesus, nós lemos, e sobretudo o contraste que vou fazer, tentar estabelecer é mais entre Jesus e a liderança religiosa da época. Lemos que Jesus ensinava. Esta seria então uma preocupação de Jesus. Ele estava a ensinar. Por outro lado, os líderes religiosos estavam a planear um homicídio. Então temos Jesus que ensina, líderes religiosos que planeiam um homicídio. O local onde é que Jesus ensina, ele está no templo. Como ele referiu quando tinha 12 anos, na casa do Pai. O local de oração, onde estaria o Santo dos Santos, a presença de Deus. Era aí que ele estava e ensinava. Onde os líderes religiosos estão a planear o seu homicídio, no palácio. No conforto de um palácio, eles estão a maquinar um homicídio. Onde Jesus está no templo, quem está à volta dele? O povo. Pessoas de várias profissões, de vários lugares, que estariam talvez ali a deslocar-se a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. É ali que Jesus está, juntamente com o povo. Ensina no templo. Os líderes religiosos, por outro lado, o relacionamento deles com o povo não é muito bom. Lemos que eles temem o povo. E não é a primeira vez nos Evangelhos que lemos que a liderança religiosa temia o povo. Por um lado, põe a autoridade sobre eles, dominam-nos, mas por outro lado têm receio, porque eles tanto dominam como dependem
do povo. E este tipo de relacionamento é extremamente doentio. Muito doentio, porque não há interesse no ser humano em si. Há interesses noutras coisas e usa-se o ser humano para se chegar ao fim aos seus próprios interesses. Enquanto que nós vemos que Jesus tem interesse na pessoa. Ele está com pessoas e ensina pessoas. E como é que Jesus faz isso? Ele fala abertamente. Ele não está num lugar oculto, privilegiado, escondido. Ele está no templo, publicamente, abertamente, ensinando pessoas, falar com elas acerca do reino de Deus, acerca do amor, acerca do perdão, acerca do pecado, acerca da vida eterna, acerca do reino de Deus. É isso que Jesus está a falar. Esta preocupação que Jesus tem é precisamente 2 dias antes da festa da Páscoa, quando ele irá à cruz. Então não notamos aqui que há uma preocupação, ansiedade do que é que irá acontecer. Ele está com pessoas. Entretanto, os líderes religiosos, eles não falam abertamente às pessoas. Eles agem à traição. Eles estão a preparar um plano para que alguém seja traído por um outro. É interessante notar estes contrastes, estes 2 tipos de mentalidades que temos entre uma liderança religiosa daquela época, e temos aqui os principais sacerdotes, temos escribas, temos anciãos do povo, não apenas líderes religiosos, mas também outros anciãos do povo, se bem que tudo andaria muito sempre em torno da religião. Mas todo este tipo de pessoas tem uma mentalidade que não tem muito de facto a ver com os princípios que eles deveriam ter no judaísmo, citando um grande mandamento da Tora, e Jesus reafirmou, e concordando com líderes religiosos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E notamos aqui que neste texto, estes líderes da nação, tanto do aspecto religioso como dos anciãos, nenhum deles está preocupado em cumprir este segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles estão mais preocupados em manter a sua reputação, manter esse status social, não haver tumultos na cidade para terem um bom relacionamento com os romanos e não serem abdicados dos seus privilégios, dos seus direitos, e fazem tudo isto no conforto de um palácio. Jesus está perto da multidão, está no templo, ele ensina, ele fala com as pessoas. Estes últimos dias antes da Páscoa, queria que nós refletíssemos um pouco sobre motivações. O que é que está na nossa mente? E estes tempos de crise que nós passamos normalmente revelam também aquilo que está no nosso coração. Notamos que num tempo de crise que Jesus estaria a passar, ele sabia que iria para a cruz. Aliás, numa ocasião ele disse: o que eu vou fazer? Pai, livra-me desta hora. E ele diz: não, para esta hora eu vim. Há uma crise, ele vai enfrentar essa crise. Como é que ele enfrenta? Mostrando o seu amor, o cuidado com os outros. Está no templo, ele ensina, ele fala. É assim que Jesus revela a sua forma de estar em tempos de crise. Com interesse no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É ali que Jesus está, no local onde, para a cultura judaica da época, seria o local onde seria mais fácil estar ali a presença de Deus, por causa do lugar santo do templo e também do lugar santíssimo. Os líderes religiosos, eles têm outras preocupações. Eles estão num conforto de um palácio. Eles estão preocupados com a sua posição, questões políticas, estão a maquinar um plano. É isto que eles fazem no tempo de crise. E esse plano inclui prejudicar alguém para defender os seus próprios interesses. E estão dispostos a ir até ao ponto de matar alguém para defender e proteger os seus próprios interesses, os seus próprios cuidados, manter a sua posição, o seu status. É interessante também que aqui o que eles tentam maquinar é arranjar um sistema para que a traição possa matar Jesus. E sabemos quem é que vai surgir no meio de tudo isto. Vai surgir Judas. Lucas conta isso. Judas é um discípulo de Jesus, sim. Ele estava naquela noite em que Jesus lavou os pés aos seus discípulos. Ele estava lá. Jesus lavou os pés. Mas, entretanto, estas ideias já andam no seu coração. E eles chegam a um acordo. Os judeus, estes líderes, veem o seu problema resolvido. Eles conseguem alguém dentro dos 12 que está disposto a indicar no momento oportuno quem é Jesus, para que Jesus seja preso discretamente, sem haver os tais tumultos que eles tanto temiam. Qual é a motivação que Judas tem aqui? Posso imaginar várias motivações.
alguns desapontamentos com Jesus, possivelmente. Havia, às vezes, quando a multidão estava a ouvir Jesus, e se calhar era a hora de Jesus dizer uma grande coisa e fazer uma grande abolição e toda a gente seguia, ele retirava-se para o monte. Talvez uma questão de gestão financeira, que ele não concordaria muito com Jesus, como ele deixou bem claro com aquele desperdício, segundo ele próprio, do tal vaso de alabastro com que Jesus foi ungido. Não sei, mas o facto que temos aqui é a menção de dinheiro. E nos tempos de crise, uma das coisas que sempre vem à nossa mente é dinheiro. O que vamos fazer com dinheiro? E esta crise que estamos a passar mexe com dinheiro. Que tipo de preocupações é que nós temos agora na nossa mente? Está a chegar este momento da Páscoa. O próximo domingo será o domingo de Páscoa. Como aqui também, o domingo a seguir seria, sim, um domingo de ressurreição. Eles iam ter o jantar de Páscoa mais à frente. Mas que preocupações estão agora na nossa mente? Será que a nossa preocupação durante este tempo é dinheiro? A questão do emprego, a questão de segurança que nós temos, o que é que irá acontecer? Será que a nossa preocupação é o nosso estatuto? Como é que vamos enfrentar situações? Ou talvez devemos olhar, por exemplo, de Jesus. E a situação dele é o reino de Deus. A preocupação dele é estar com pessoas. A preocupação dele é falar de valores eternos, de estar junto com pessoas, mostrar o amor de Deus a cada uma delas. Ele veio mesmo para morrer por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. E a maior crise que nós temos na nossa vida não é esta pandemia. Já houve várias, estamos a passar uma. Talvez alguns de nós vão conseguir passar isto sem grandes problemas, outros, se calhar, vamos ter perdas, vamos ter luto, vamos ter grandes mudanças na vida. Mas seja como for, sempre são coisas que se resumem aqui a uns 80 anos, alguém já celebrou até 100 anos. Mas nunca vamos muito mais além disso. Mas aquilo que Jesus está aqui a falar, aquilo para que Jesus veio, é algo que se prolonga para a eternidade. Daí que ele está no templo a falar com Jesus. Pense nestes dias acerca de Jesus. Porquê é que ele veio? Porquê é que ele morreu? Por causa do nosso pecado, para nos perdoar os pecados, para nos dar vida eterna. E o verdadeiro problema que nós temos, que nos tira vida, é o pecado que nos separa de Deus. E esta é uma boa oportunidade, enquanto estamos em casa, para pegarmos nas Escrituras, lermos, falarmos com Deus acerca destas verdades e entregar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades àquele que nos criou e nos ama, porque por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Tenham um dia abençoado.